Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Verdades Ocultas. Eu sou Richard Faria e gostaria de convidar você a analisar comigo cuidadosamente as Escrituras. E o tema de hoje a ser cuidadosamente observado é: coronavírus é uma doença ou uma maldição? Vem comigo e vamos analisar esta questão à luz da palavra de Deus. Em meio a esta epidemia que se alastra em todas as partes do mundo e ceifa inúmeras vidas, homens, mulheres e crianças, existe um clamor mundial. Uma pergunta: nós estamos vivendo o apocalipse? Coronavírus é uma doença ou uma maldição? Ela vem da parte de Deus ou do inimigo? Profecias apontam a ira de um Deus sobre a humanidade. Mas seria este o Deus que Jesus Cristo veio nos revelar em seus ensinamentos? Nós que somos cristãos sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, verso de número 23. Em estudos e revelações passadas aqui neste canal, observamos que toda boa dádiva e que todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e nele não há sombra, não há mudança e não há variação alguma, como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Nós, que somos cristãos, temos que estar apercebidos ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da revelação, pois ele nos mostrará que Cristo não pode e Cristo não vai condenar àqueles que já foram julgados e já estão condenados por alguém. Observem cuidadosamente João, capítulo 3, a partir do verso de número 16. Um texto pregado e conhecido dentro de muitos ministérios. Ensina-nos a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você
que está nos acompanhando há tempo neste canal, preste muita atenção. É fato que a lei de Moisés é ministério de morte e também ministério de condenação. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 7 em diante, encontramos: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. É fato também, amados irmãos, que Jesus Cristo se manifestou a este mundo para nos resgatar das maldições impostas pela lei. Gálatas, capítulo 3, verso de número 13, diz: Cristo nos resgatou das maldições da lei, fazendo-se maldição por cada um de nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Observem cuidadosamente o texto. Jesus Cristo nos resgatou das maldições da lei. Há pouco, nós testificamos, mostramos na palavra: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ninguém pode receber uma condenação sem antes passar por um processo de julgamento. Então é fato que alguém já julgou a humanidade, alguém já condenou a humanidade, e Cristo se manifestou para nos tirar de uma condenação que já foi posta por alguém. Observem cuidadosamente o texto de Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 15, porque nós precisamos, dentro das Escrituras, entender que lei é esta que Paulo, apóstolo da revelação, se refere, e que maldições seriam estas que Cristo ele veio nos libertar. Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 15. Foi estabelecido pelo Deus da lei ao seu povo Israel um pacto, uma aliança, onde foram apresentados por este Senhor 613 mandamentos, incluindo ritos, leis morais e também leis cerimoniais. O texto é claro e diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e sobre ti virão e te alcançarão todas essas bênçãos. Vejam, ele determinou, por intermédio do seu mediador e profeta Moisés, que se o seu povo ouvisse atentamente as suas palavras e guardasse todos os seus mandamentos e também os seus estatutos, ele derramaria
sobre eles 11 bênçãos que os cristãos hoje inconscientemente a aclamam. Campanhas estão sendo feitas nos altares das igrejas, infelizmente, e em cima deste texto. Paulo, o apóstolo da revelação, declara que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Gálatas, capítulo 3, verso de número 10. Preste atenção. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito será todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vejam, ou nós vivemos na lei, ou nós vivemos na graça. Alguém pode dizer: mas pastor, eu não busco hoje a circuncisão. Eu não guardo hoje o sábado. Eu não observo as festas judaicas. Mas a lei, amados irmãos, não se resume somente nisto. Existem verdades que os pastores hoje não têm coragem de pregar. Como, por exemplo, dízimos, sacrifícios fundamentados, campanhas em textos da antiga aliança e outras coisas mais que se manifestam pelo evangelho comercial, globalizado, que é o evangelho do toma lá, dá cá, o evangelho da prosperidade. Voltando à questão da lei mosaica, foram dados aos filhos de Israel 613 mandamentos. Preste atenção, 613 mandamentos que ninguém conseguiu cumprir na sua totalidade. Por isso que o mesmo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, verso de número 10 e 11, ele diz, agora no verso 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé e não pela fé, como muitos pastores têm pregado como um gancho para levarem as pessoas a sacrifícios do Velho Testamento. Então, o justo viverá da fé e não pela fé. E a fé aqui, no caso, é a cobertura do Novo Testamento. Existe uma questão que precisa também ser abordada em estudos neste canal. A questão dos 10 mandamentos, que muitos crentes pensam serem perfeitos e não o são. Nós vamos estar revelando isto no próximo vídeo, pois estes mandamentos só se tornam perfeitos em Jesus Cristo na graça. Agora, observem cuidadosamente as maldições que Jesus Cristo, ele nos resgatou. Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 15, diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e também todos os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão e te alcançarão todas essas maldições. Vejam, é claro que nós não vamos citar aqui, agora, biblicamente, todas as maldições, pois o número de maldições
é bem maior que o número das bênçãos prometidas por ele. Mas vamos cuidadosamente observar algumas dessas maldições. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso de número 20 até o verso 22, diz: Este Senhor, o Senhor, mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente morras por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com tuberculose tísica, é tuberculose, e aqui, neste caso, não é tuberculose doença, que é tratada, que tem cura, é tuberculose, maldição, que não tem cura. O texto diz: o Senhor te ferirá com a tísica, tuberculose, com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura, com o crestamento e com a ferrugem, e te perseguirão até que morras. Preste atenção agora no verso de número 27 em diante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito e com hemorroidas e com sarna e com coceira de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com pasmo do coração, e apalparás ao meio-dia, como cego apalpa na escuridão. Não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias. E ele diz: não haverá quem te salve. Então este Senhor, por maldição, ele declara, ele diz que você vai ser roubado, que você vai ser oprimido, e não haverá, não vai existir alguém que te salve. E aí nós encontramos na graça, no novo concerto, um outro Senhor que declara em Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28. Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, diz este Senhor, é suave, e o meu fardo é leve. E o jugo e o fardo do Senhor da lei é, com certeza, muito pesado. Para o bom observador, nós estamos mostrando nas Escrituras que existem dois senhores. E ninguém pode, como disse Jesus, servir a dois senhores ao mesmo tempo. Um texto que nos chama muito a atenção está em Deuteronômio, voltando em Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 30. Diz: Desposar-te-ás com uma mulher, porém um outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, mas por maldição não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Ainda em Deuteronômio, capítulo 28, agora
verso de número 35. Preste atenção. Este Senhor te ferirá com as úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. Agora vem a resposta que muitas pessoas estão esperando de tudo que está acontecendo neste mundo. Essa resposta, de uma forma mais clara, começa a ser apresentada em Deuteronômio, capítulo 28, verso 45 e 46. E todas essas maldições virão sobre ti, e te alcançarão, te perseguirão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a sua descendência para sempre. Uma das maldições mais terríveis de Deuteronômio, capítulo 28. Com certeza é o verso de número 53, que diz: E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. E nós sabemos que isso aconteceu no Velho Testamento. Por exemplo, no cerco da cidade de Samaria, nós encontramos nas Escrituras duas mulheres que estavam disputando para comer a carne do próprio filho. É fato também nas lamentações do profeta Jeremias, quando Israel foi entregue nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, pelo Deus da lei, a quem o Deus da lei chama de servo, ao entregar todas as nações, e inclusive Israel, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, as pessoas praticaram o canibalismo. Mães lançavam os seus filhos em talhas de pedra, e esta maldição de Deuteronômio 28, 53, ali ela se cumpriu também. Aqueles que pensam, nesse texto, que o canibalismo nasceu nas tribos indígenas, aí está a resposta. Observem cuidadosamente Deuteronômio, capítulo 28, verso 58 e 59. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras, não são 10 palavras, todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as suas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e também duradouras. E agora vem a resposta que não quer, a pergunta, que não quer calar. Coronavírus é uma doença ou uma maldição? Porque esta doença, ela não se manifestou, ela não existia na época de Moisés. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 28, agora verso de número 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e
toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Então, doenças, enfermidades que foram descobertas, que se manifestaram nos dias de hoje, já vinham sendo trabalhadas, projetadas pelo Deus da lei. Ainda uma profecia acerca, do coronavírus, que essa profecia está sendo hoje pregada, está sendo hoje ensinada dentro de muitos ministérios. Isaías, capítulo 26, verso 20 e 21. Diz o Deus da lei, que com certeza não é Jesus. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. E é o que os nossos olhos hoje estão vendo. Por exemplo, na Itália, não existem mais lugares para sepultar os mortos. As pessoas estão sendo deixadas para trás para morrerem sozinhas, e os seus familiares não podem sepultá-los. Aí eu pergunto a todos que participam conosco deste canal: este Deus que fere, este Deus que está punindo, ele está feliz por tudo isso que está acontecendo? Talvez você que é cristão neste momento diz: não, Deus não tem prazer na morte de um ímpio, de um pecador. Não parece que é isso que a Bíblia nos ensina, pois este Senhor do Monte Sinai, sim, sente prazer, sente alegria em destruir. A prova está em Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 63. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos o bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará, ele vai sentir prazer em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passas a possuir. Então eu pergunto, se está escrito que Deus não é Deus de confusão, 1 Coríntios 14, 32, como Deus poderia dar à humanidade uma lei impossível de se cumprir, que colocaria todos debaixo de maldição, começando pela nação de Israel, para depois ele se manifestar na graça e nos tirar da maldição que ele mesmo nos colocou? Não, não faz sentido algum. E é por isso que nós temos que estar apercebidos ao Evangelho da revelação e aprendermos, sim, que Cristo, ele não está condenando ninguém, pois ele é manso e humilde de coração. Eu gostaria de terminar este vídeo com um recado para os pastores que estão pregando o evangelho comercial, globalizado. Os pastores da Inha, do Inho, Inha, Chavinha, Arquinha, Toalhinha, campanhas que estão sendo feitas na cobertura da lei. Veja o que diz, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3.
um recado de Deus aos pastores que têm por obrigação cuidar das suas ovelhas e não estão fazendo. Diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Quer dizer, negarão o Senhor que os resgatou da lei. Continuando, diz, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, ganância, comércio, desejo desenfreado do dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, Cristo nos resgatou de todas as maldições de Deuteronômio 28. Mas esses pastores imaturos, quando levam as pessoas a observarem a lei mosaica, a terem uma fé fundamentada na antiga aliança, eles fazem com que essas pessoas elas se coloquem novamente debaixo de maldição e venham a cair da graça. Sim, amados irmãos, o crente, o discípulo, pode sim cair da graça. Gálatas, capítulo 5, verso de número 4, diz: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, é tempo de nós clamarmos ao verdadeiro Deus, o único que pode e tem poder para fazer mudar toda esta situação. Entendam que tudo isso não provém de um Deus que é manso, de um Deus que é humilde, de um Deus de amor. Inclusive, nós vamos até nos próximos vídeos falar do falso Cristo que existe no livro do Apocalipse. Vamos estar revelando isto aqui neste canal. Deus abençoe a todos que permaneceram conosco neste estudo. Graça e paz a todos vocês. E vamos orar pelo mundo, pelo Brasil, por todas as pessoas que estão sofrendo, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Graça e paz.